Sabe aquela sensação de que tá cada vez mais difícil se concentrar em uma coisa só? De que a mente vive pulando de um assunto para o outro sem parar? Bom, a gente está vivendo uma verdadeira epidemia de distração. E o problema, acredite, é bem mais fundo do que a gente costuma pensar. Hoje, a gente vai analisar quais são essas forças que, de forma silenciosa, estão minando a nossa capacidade de focar. Mas antes de a gente mergulhar nesse assunto, um aviso super importante, tá? Tudo que a gente vai conversar aqui tem um objetivo educativo, de informar. Isso não substitui de jeito nenhum um diagnóstico ou uma terapia com um profissional de saúde mental. Combinado? Então, olha só o nosso roteiro para hoje. Primeiro, a gente vai entender o custo humano dessa epidemia silenciosa. Depois, vamos ver como o meio digital literalmente molda a nossa mente. Em seguida, o impacto disso na qualidade dos nossos pensamentos, a armadilha da escolha infinita e, por fim, o que a gente pode fazer para começar a retomar o controle. Para a gente ter uma noção real da gravidade desse problema, vamos começar olhando para as consequências, porque infelizmente elas podem ser trágicas quando a nossa atenção vai embora. Imagina a cena. É janeiro de 2023, numa rodovia bem movimentada lá no Arizona. Um caminhão enorme, desses de carga pesada, está passando por uma área em obras. O motorista, um homem chamado Danny Glenn, está no comando desse gigante de metal. E lá na frente, o trânsito parou. Completamente. Uma parede de carros, luzes de freio acesas. Uma situação que exige atenção total, né? Ainda mais dirigindo um veículo daquele tamanho. E então, o que não podia acontecer, acontece. Ou melhor, nada acontece. O caminhão simplesmente segue em frente. Não diminui a velocidade, não freia, não dá nenhum sinal de que o motorista percebeu o perigo óbvio logo adiante. A velocidade no momento do impacto? 110 quilômetros por hora. Uma força absolutamente devastadora. A investigação forense mais tarde descobriu o porquê. Ele não estava olhando para a estrada. Ele estava completamente absorto no celular, rolando vídeos no TikTok. Um único momento de distração digital custou 5 vidas. Essa história, por mais terrível que seja, não é só sobre o erro de uma pessoa. Ela é um sintoma extremo de uma mudança muito maior na forma como a nossa mente processa o mundo. E isso nos leva a uma ideia clássica e super importante. É um conceito do pensador Marshall McLuhan que dizia: o meio é a mensagem. O que ele queria dizer com isso? Que a ferramenta que a gente usa para se informar, seja um livro, seja um feed de rede social, é mais importante que a informação em si. Porque essa ferramenta treina o nosso cérebro a pensar de um certo jeito. Pensa na diferença, é gritante. Um livro, que é uma mídia profunda, nos obriga a seguir um raciocínio longo, linear, complexo. Ele treina a nossa paciência, a nossa concentração. Já o feed de uma rede social, uma mídia rasa, faz exatamente o contrário. Ele nos treina a pular de um pedacinho de informação para o outro, sem conexão, recompensando a impaciência e o pensamento superficial. E o ponto-chave é que o nosso cérebro é uma máquina de adaptação. Ele é plástico. Pensa nele como uma floresta. Cada vez que a gente faz um caminho, uma trilha se abre. Se a gente passa por essa trilha todo dia, ela vira uma estrada larga, fácil de percorrer. Se a gente passa o dia inteiro pulando entre notificações e vídeos curtos, a gente está pavimentando a estrada da distração. Enquanto isso, a trilha do foco profundo, que a gente usa pouco, vai fechando, ficando cheia de mato. E aí, quando a gente tenta passar por ela, parece difícil, desconfortável, quase impossível. E essa mudança toda não afeta só a nossa capacidade de prestar atenção, não. O buraco é mais embaixo. Isso mexe com a própria qualidade dos nossos pensamentos. Pensa assim, o nosso pensamento é feito de palavras, de linguagem. Se a linguagem que a gente consome todo dia é baseada em manchetes, em textos curtinhos, em memes, as ferramentas que a gente tem para construir ideias complexas vão ficando mais pobres. Uma dieta de informação superficial leva inevitavelmente a um pensamento superficial. E os dados mostram essa mudança cultural de forma muito clara. Se a gente olhar o mercado de livros no Brasil nos últimos 20 anos, ele encolheu 44%, já considerando a inflação. Isso é quase metade. E não é só sobre vender menos livros. É um sinal de que, como sociedade, a gente está se afastando de uma das principais fontes de linguagem rica e pensamento estruturado. E a consequência disso é, para ser sincero, alarmante. Apenas 10% dos adultos no Brasil são considerados leitores proficientes, ou seja, só 1 em cada 10 consegue de fato interpretar um texto complexo, avaliar um argumento. 90% da população não tem as ferramentas cognitivas para lidar com ideias mais profundas, e isso é um reflexo direto dessa mudança de hábitos.
E como se tudo isso não fosse o bastante, tem mais uma camada nesse problema. A própria arquitetura do nosso mundo digital ataca o ingrediente que é essencial para o foco: o comprometimento. A gente chama isso de paradoxo da escolha. É aquela situação clássica. Você abre um serviço de streaming para assistir a um filme e passa 40 minutos só navegando pelo catálogo sem conseguir decidir. Com tantas opções, o cérebro trava. A gente fica com medo de escolher a opção errada, de perder algo melhor. E o resultado é uma paralisia ou uma insatisfação constante. E aqui está o ponto central da questão. Foco é comprometimento. Focar em uma coisa significa, por definição, dizer não para todas as outras. Só que o nosso ambiente digital nos treina a nunca dizer não, a nunca se comprometer de verdade. Ele nos incentiva a pular para a próxima coisa ao primeiro sinal de tédio. E sem comprometimento, simplesmente não existe foco. E existe uma diferença brutal entre o foco ativo, que é quando a gente escolhe se concentrar em algo, e o foco passivo. Ler um livro exige foco ativo. Exige esforço, engaja nossa mente racional. Agora, rolar um feed é foco passivo. São os algoritmos fazendo todo o trabalho para prender a nossa atenção, apelando para o nosso lado mais primitivo, para a nossa fera interior emocional. E esse tipo de engajamento não fortalece a mente. Pelo contrário, ele cria dependência e cansaço. Ok, o cenário parece bem desafiador, né? Diante de forças tão poderosas, o que a gente pode fazer? Bom, o primeiro e mais importante passo é entender com clareza o sistema em que a gente está metido. Então, vamos recapitular as 4 grandes forças que estão em jogo. Primeiro, a troca das mídias profundas pelas rasas, que treina a nossa impaciência. Segundo, o empobrecimento da nossa dieta de informação, que limita o nosso pensamento. Terceiro, a ilusão da escolha infinita, que destrói nossa capacidade de se comprometer. E quarto, a sedução do engajamento passivo dos algoritmos, que nos vicia em distração. Em suma, o que a ciência da atenção nos mostra é que a gente tem uma tendência natural a ser puxado para essa estimulação mais fácil, mais passiva. É da nossa biologia. Mas ter consciência disso, entender como essas forças funcionam, é o que nos dá o poder de escolher diferente. A questão não é demonizar a tecnologia, mas sim recuperar a nossa autonomia para, de forma ativa, escolher um engajamento mais profundo e com mais significado. E fica aqui uma pergunta para reflexão. O que seria possível criar, construir ou alcançar se a gente conseguisse recuperar essa habilidade tão fundamental que é o foco? E você, já percebeu esse comportamento na sua rotina? Deixe sua experiência aqui nos comentários. E claro, não se esqueça de se inscrever no canal para mais análises como esta sobre a mente humana.